Os rios crescerão nos campos. Amém. Louvado seja Deus. Bem, para quem achava que o Luiz só era tão jovem, né não, Richard? Aí, ele também conhece do nosso tempo, né? Conhece do nosso tempo também, mano. Não é não? Ah, não, perdão, que eu confundi com o Duda, foi mal. Amém, brincadeira. Gente, bom dia mais uma vez. Bom dia, igreja. Bom dia. Quem está nos visitando aqui pela primeira vez? Pela primeira vez? Um jovem ali? Amém. Amém. Mais alguém? Não? É a primeira vez? Oh, mas amém. Qual é o seu nome, meu querido? Marcos? Marcos, seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. A casa de Deus é a sua casa, sinta-se à vontade. Amém? Quem estiver próximo ao Marcos ali, cumprimente o Marcos, por gentileza. Irmãos, abra suas Bíblias no livro. Quem trouxe a sua Bíblia, seu smartphone, abra sua Bíblia aí no livro de Jonas. Livro de Jonas, capítulo 1, por gentileza. Rapidamente, como nós falamos, nossos bispos não estão aí, mas a obra de Deus continua. Amém, irmãos? Quantos estão se sentindo aqui com o coração um pouquinho apertado? Seja qual for a razão. Tá não? Ninguém está com o coraçãozinho apertado aqui não? A irmã está lá atrás. Hoje é Enem, não é isso, gente? Cadê hoje é Enem, Rilo? É. Ah, vai fazer o Enem? Vai? Não, né? Passei. Oh, amém, amém, amém. Alguém mais vai fazer Enem, irmãos? Irmãos, eu também não vou fazer mais, né? Já passei, poderia, né? Alguém mais? Porque o coração fica apertado, não é isso? Alguém tem alguma coisa para fazer amanhã? Tem. Alguém está com algumas contas atrasadas? Talvez. Oh, Jesus. A gente clama assim, oh, misericórdia. Alguém está com um familiar aqui, um problema na saúde, na área sentimental, psicológica, financeira, e às vezes você se encontra num dilema, como você pode ajudar? Tem alguém aqui? Alguém está aflito aqui com a questão que o nosso país se encontra? Acho que a maioria, talvez todos nós. Mas a palavra fala que lancemos sobre Deus em todas estas coisas. Olha só, é uma novidade, é uma palavra que está sendo fresquinha aqui, irmãos. Lancemos sobre Deus o quê? A nossa. Lancemos sobre Deus o quê, igreja? A nossa. Quem está aqui? Quem está aqui, irmãos? Quem está aqui? Você está aqui? Estamos todos aqui? Lancemos sobre Deus a nossa, porque Ele tem cuidado de nós. Ele vai cuidar de você em todas essas questões. Ele vai cuidar do nosso país. Ele já está cuidando, sempre cuidou. Ele nunca perdeu o controle e nunca vai perder. Nunca. A minha casa pertence ao Senhor. A minha cidade pertence ao Senhor. O meu país pertence ao Senhor. O mundo e tudo que nele há pertence ao Senhor. Amém? Não se esqueça dessa palavra. Ela verdadeira, viva e eficaz. Jonas capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. Lê comigo aí. Pode subir um pouquinho aí, Luiz. Estou entendendo, não, mas amém. Perdão, não sei se é. Amém. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Mas Jonas levantou-se a fim de fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope, onde achou um navio que ia para Tarsis. Pagou a sua passagem, embarcou nele, a fim de ir com eles para Tarsis, para longe, da onde, irmãos? Da presença do Senhor. A gente canta, a gente louva, a gente vê o salmista declarando que o melhor lugar é estar onde, irmãos? Na casa do Senhor. É melhor estar na casa do Senhor do que qualquer em outra parte. 1000, o salmista declara.
Preferia estar onde, irmãos? A casa do meu Deus, habitar nas tendas da impiedade. Eu quero estar, Senhor, sob os teus cuidados, na tua presença. Ah, Maria. Nós encontramos aqui, irmãos, uma história, acho que todos nós conhecemos. Encontramos a história aqui de um homem que foi instruído. Ele resolve fugir da presença do Senhor, que nós lemos aqui. Ele entra num navio. Esse homem, Jonas, ele, após uma questão dentro do navio, ele é jogado no mar. Ele começa a afogar. Ele é engolido por um grande peixe, essa história diz. Esse peixe, depois disso, vomita aquele homem. Ele cai à terra, próximo à cidade, e ele começa a ir a Nínive, porque Deus tinha mandado isso. Lá no ventre do peixe, ele clama ao Senhor, e por isso, e se arrepende daquele momento, presta atenção. Ele clama ao Senhor, Deus atende a sua oração, então ele é vomitado, ele vai à cidade de Nínive, com o seu coração ainda duro, com o seu coração duro. Ele conclama, ele declara a palavra de Deus, e Deus fala para ele que se aquele povo ali não aceitasse aquela palavra de salvação, em 40 dias, a cidade de Nínive seria destruída. Aqueles que de bom grado ouvem a palavra do Senhor e aceitam, esses serão chamados seus filhos, esses serão agraciados com a palavra, receberão a salvação, aqui diz a palavra. E então aqueles homens que outrora, talvez que seguiam caminho errados, eles reconhecem os seus pecados, e diz a história no final, que Deus, ele não se arrepende. A expressão não é essa, porque Deus, ele não é filho do homem, nem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, mas Deus decide não mais destruir a cidade de Nínive. Amém, irmãos? Nós entendemos e temos que entender o cenário de Nínive, e porque, olha só, vai tentando imaginar aqui Nínive, e talvez um cenário que você já viveu, ou o cenário que estamos vivendo. Entenda que Nínive era uma cidade totalmente pecaminosa. A expressão que dizem os estudiosos que Nínive era chamada a cidade dos ladrões. Ai, irmã, misericórdia. Olha só, eram conhecidos como a cidade dos ladrões. Eles saqueavam outras regiões e traziam para a sua cidade. Alguma coisa, mera coincidência, muitas vezes, não é verdade? Aquele povo que rejeitava uma palavra, porque eles eram gentios, e quando nós olhamos com a palavra de salvação, uma palavra pelo Deus vivo, porque o Senhor já se fazia notório entre os povos, aquele era o povo de Israel era conhecido, aquele povo era temido entre os povos, porque é um pequeno povo, e é isso que a expressão bíblica fala. É um povo talvez considerado pelos outros como miserável, pequeno, mas que o seu Deus era grande e temível. E diz a história que eles temeram ao Senhor por conta disso. Porque um homem, o Antigo Testamento dá a ideia, e nós entendemos que Jonas, ele foi o único profeta no Antigo Testamento a falar aos gentios e a proclamar aos gentios. Vocês lembram quando Jesus chega, ele declara a palavra que seria para todas a salvação, e chegamos a Paulo, e Paulo expressa, ele é o primeiro que leva a palavra aos gentios, e os outros discípulos acham que aquilo não era correto, porque a salvação seria somente para os judeus, e o Senhor fala, vocês estão pensando de maneira errada. Paulo ratifica essa palavra, a salvação é para todos aqueles que creem no Senhor Jesus, é isso que a Bíblia diz. Amém, irmãos? Amém, igreja? Temos que entender isso. Vivemos um tempo que, semana retrasada, nós falamos aqui com a bispa, faz tempo que nós não falamos da verdadeira história que devemos contar diariamente. Jesus está às portas, Jesus está voltando. Não há mal em pregar, e pelo contrário, temos que falar de bênçãos materiais. Sim, nós pregamos porque é fé. Mas nós não devemos esquecer da ideia principal, da mensagem principal, que eu e você, seja no trabalho, seja no meio do seu grupo do trabalho, seja no seu grupo de sociedade, se é adolescente, se é jovem, se é adulto, nós não podemos esquecer de falar que Jesus está às portas.
e que ele julgará a todos, a mim e aqueles também que estão lá fora. É isso que a Bíblia fala, e nós não podemos renegar isso, e deixar também de falar isso. Mas Jonas, ele não queria pregar aos gentios. Jonas tinha um preconceito, irmãos. Muito essa palavra tem sido dito hoje, né? Preconceito. O que é preconceito, irmãos? O que é preconceito? Preconceito é um conceito antes daquilo talvez de se conhecer. É um pré-conceito. Você faz uma ideia daquilo que possa ser, ou daquilo que deveria ser, a sua concepção sobre determinado assunto, e aí as pessoas falam que isso é preconceito, mas o preconceito hoje tem sido deturpado, porque afinal de contas todos nós fazemos isso, sim ou não? Sim. Todo mundo tem preconceito? Não, não é isso que é dito aí fora. Todos nós formulamos até conhecer determinada questão. Eu tenho uma ideia, então eu julgo daquela maneira. Só que hoje é deturpado, porque se você fala de uma classe, se você fala de um formato, se você fala que não concorda ou pensa daquela maneira que o outro, é preconceito. Não! Eu sei o que é. Preconceito é não ter ideia. Eu sei o que é, e o meu conceito é baseado naquilo que eu creio. Amém, irmãos? Irmãos, nós estamos em tempo que nós não podemos ser julgados, não por aquilo que nós conhecemos, hein? Preste atenção. Bom, Deus está falando com o meu coração dessa forma aqui nesse momento. Paulo chega lá na cidade, e que há 600 anos antes dele chegar naquele local, havia um altar chamado ao Deus desconhecido, e ele chega entre os entendidos, naquela cidade, está lá no livro de Atos, nos fala a memória, no capítulo 17, e ele fala que em Deus nós existimos, em Deus nós nos movemos, e nele nós vivemos. Eles chegam e ali apresentam, vocês conhecem, existiam ali vários altares sobre aquela cidade, e ele chega e depara e lê assim sobre um altar, e diz aqui, este altar foi colocado ao Deus desconhecido, e Paulo começa a pregar a palavra de Jesus e fala, olha, vocês não conhecem esse altar, vocês sabem do que é esse altar? Paulo explica sobre aquele altar, não põe aqui o episódio porque é uma história bacana, muito bonita, e ali Paulo fala que aquele altar chamado ao Deus desconhecido, ele foi colocado ao Deus daquele a quem ele serve, ao Deus daquele que quer uma mudança necessária para poder abençoar. Irmãos, a bênção só vem quando há uma mudança, isso é notório. Se eu estou ali com o meu quintal sujo e quero que ele fique limpo, o que eu preciso fazer? Exercer uma atividade, eu preciso fazer uma limpeza. Se você quer o seu quintal limpo, você quer o seu quintal pintado, você tem que agir, você tem que trabalhar, você tem que mudar. Não há bênção sem mudança, não há, irmãos. Aquele cego que estava ali, clamando, filho de Davi, ele mudou a sua postura. Zaqueu muda a sua postura, a mulher do fluxo de sangue muda a sua postura para poder receber a bênção. É isso que nós temos que entender, e por enquanto o mundo, por enquanto eu, ou você, todos nós, o homem, estiver dessa maneira, as coisas não vão mudar. É por isso que você olha para o Brasil e vê, Senhor, tem misericórdia de nós, e é isso que devemos continuar a fazer. Quando você olha para a sua cidade, você olha para a sua família, você não, irmãos, eu estou aqui fazendo uma analogia para o homem, e aquele homem ali, Jonas, achava que eles não eram dignos, mas a palavra de Deus fala que Deus não faz acepção de pessoas, amém, irmãos? Deus não faz a sua acepção nem daquele que está lá fora. Deus, ele não mostra favoritismo, mas ele requer arrependimento. Deus requer arrependimento. Atos 10 diz assim, em verdade vos digo que Deus não faz acepção de pessoas, mas em toda nação que o teme e pratica a justiça, é aceito com ele. Vocês entenderam aqui? Entenderam o que diz a palavra? Deus, ele não faz acepção, mas ele quer arrependimento. Deus, ele não estava tirando Nínive, descartando Nínive, mas falou assim, eu quero arrependimento seu, Nínive, para poder te abençoar. É isso que nós devemos entender. Mas Jonas seguiu na direção oposta à ordem de Deus, e essa atitude de Jonas, irmãos, preste atenção, essa atitude de Jonas o levou a experimentar uma grande provação. Quantas vezes nós
ouvimos a palavra de Deus e vamos no sentido oposto. Eu digo para você, eu digo para mim, fala assim: Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Jonas é acometido de uma grande questão aqui, nós já até sabemos, mas entretanto, foi essa mesma provação que o fez mudar de ideia, foi essa mesma provação que o levou a tomar a decisão de buscar e cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Foi a mesma provação a que ele se viu acolhido, que ele se viu talvez difícil, a sua situação difícil, foi a mesma que levou então a cumprir o propósito de Deus. Irmãos, essa provação que Deus fez mudar a ideia dele, não foi talvez para que ele aprendesse uma lição, mas foi para que se cumprisse um propósito. E muitas das vezes Deus pode fazer isso na sua vida, por mais que você não queira. Deus pode fazer isso na minha vida, por mais que eu resista, por mais que eu não queira, por mais que Ele dê uma palavra, Ele vai cumprir o seu propósito. Ele vai mudar algo na minha vida, na sua vida, para que o propósito dele seja cumprido. Amém, irmãos? A primeira coisa que eu queria então dizer para você: a provação tem o propósito de nos despertar espiritualmente. Diga aí comigo: a provação, amém, irmão? Vamos lá. A provação tem o propósito de nos despertar espiritualmente. Interessante lembrar que Jonas, ele criou o seu próprio problema. Quer dizer aqui que às vezes Deus traz, mas, irmãos, foi Jonas que criou o seu próprio problema. Deus não deu um problema para Jonas. Às vezes nós estamos aqui pensando assim: poxa Deus, passa de mim esse cálice, porque eu não estou aguentando, está tão difícil, meu Deus, Senhor, Tu me abandonaste. Oh, irmãos, foi Jonas que criou o seu próprio problema. Foi Jonas que não quis lidar com a questão que Deus tinha pedido para ele. Foi Jonas que achou que a sua solução era melhor, a solução de ir contra a palavra que seria melhor. E foi Jonas que não soube lidar com o seu próprio problema, com o problema que ele mesmo criou. E muitas das vezes, quando a gente como é que pode entender aqui que tem filho, irmão? Desculpa, né, que os mais jovens, porque eu tenho um filho, mas também fui filho, né, quer dizer, ainda eu sou filho ainda hoje, né, mas hoje, já está virado, hoje a gente cobra, né, Duda, hoje a gente fala assim, ó, tá vendo aí, né, tá vendo aí, o filho geralmente, quando você fala assim, tá vendo aí, tô mentindo, cadê os filhos? Pode piscar umas 50 vezes aí, por segundo, quando o pai e a mãe falam assim, tá vendo aí, né, lá em casa as meninas sempre falaram assim: mãe, não fala nada não, porque quando a senhora começa a falar, não é verdade, mãe? Não é verdade? Que aí a mãe, quando declara, sabe por quê, irmãos? Porque nós temos os pais, nós pastores, você tem autoridade sobre a sua casa, o pai tem autoridade, a mãe tem autoridade sobre o filho, então por isso que nós declaramos e temos sempre que declarar bênçãos àqueles que estão sobre os nossos cuidados. Essa é a nossa responsabilidade, é isso que nós vemos na Bíblia. Então toma cuidado, mas foi Ele que criou, e quantas vezes nós criamos os nossos próprios problemas. E Gálatas 6, Paulo vai falar, aquele povo que está achando, não é, que estão tentando enganar o Senhor. Paulo fala assim, ó: não se engane, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso mesmo ceifará. Você consegue compreender isso? Que muitas das vezes não é Deus que está trazendo a aprovação para você, e sim foi uma escolha minha e sua. Porque hoje, irmãos, essa semana eu ouvi uma palavra dura para mim. A situação do nosso país que se encontra, a culpa é cada um de nós aqui, ó. A culpa é nossa, a culpa é minha, a culpa é sua. A situação do nosso país se encontra nesse estado por nossa culpa, por conta da igreja. Por enquanto a igreja não se posicionar, irmão, não estou falando para você meter a porta, o pé na porta, eu não estou falando para você nas questões políticas, não, nós conhecemos, já falamos, e esse aqui não é o nosso objetivo. Por enquanto que nós não resolvemos a nossa vida dessa maneira aqui, o nosso país continuará da mesma forma, a nossa casa continuará da mesma forma, a minha vida vai continuar da mesma forma, por enquanto que eu não resolver
cuidar da vida do meu país, de você cuida da vida do seu país, dobrando o seu joelho, clamando ao Senhor, falou: Senhor, eu entrego a vida deste governo. É perverso, mas você tem que clamar a Deus por aquele governo. Você vai chorar, mas você tem que clamar a Deus. Você tem que clamar a Deus para que o inimigo seja destronado, para que o inimigo e as suas ações sejam quebradas, para que ele não tenha poder sobre aquilo que você está declarando. Se você declara bênção, ele está querendo a maldição. Se você está declarando a vida, ele está pedindo a morte. Você pode compreender o desejo de Jonas, de não querer, muitas das vezes, diz lá o verso 4, mas o Senhor mandou um grande vento, irmãos. Olha só, olha a palavra, diz o verso 4, que mas o Senhor mandou um grande vento sobre o mar, e fez do mar uma grande tempestade, de modo que aquele navio começou a um ponto ao outro a despedaçar. Então aqueles homens temeram, os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus. Irmãos, olha aqui, irmãos, que estamos vivendo, cada um clamando para um lado e para o outro. Para onde eu irei? Irmãos, Pedro, irmãos, que seja essa palavra. O Jesus perguntou: quando é que você quer resolver a sua vida? Como é que você quer achar aí os resultados para aquilo que você está clamando? Para onde que você irá, meu irmão, minha irmã? Pedro declara: Senhor, não temos para onde ir, se a não ser estar contigo. Para onde eu irei? Para onde eu irei, se somente Tu, Senhor, tens as palavras de vida eterna? Somente Deus, a Sua palavra, tem a salvação para este país, para a minha vida, para a sua cidade, para a sua família, irmão. Somente Deus, não há outro, não há outro. E diz então disseram cada um ao seu companheiro: vinde, lancemos sorte para que saibamos o que está acontecendo. E então disseram: declaramos tu agora. E quando lançaram sorte, caiu sobre Jonas. Irmãos, olha só, ele que procura a sua própria questão. E diz ali então que eles assim ficaram ali angustiados. Mas muitas das vezes, como nós falamos aqui, Deus está permitindo essa provação para que eu e você venhamos a entender que a inércia espiritual que existe dentro do homem é justamente aquilo que culminou a minha vida, a sua vida, a vida desta pessoa que está numa inércia espiritual. Por que eu estou inerte espiritualmente? Por que hoje já não se fala? Por que hoje já não se faz? Por que hoje as coisas já não acontecem? Porque Jonas está dormindo, porque Jonas não quer falar, porque Jonas não quer cumprir o propósito de Deus. Irmãos, o seu propósito é se posicionar com respeito, com liberalidade, mas firmes e constante, sempre abundante na palavra de Deus. Sede firmes e constante. Não, eu não quero falar, porque o meu vizinho vai achar isso, vai achar aquilo. Filho, você tem que respeitar. Mas eu falo assim: eu só creio e vivi essa semana. Tenho alguns colegas que são fantásticos, misericórdia. E eu falei assim: filho, eu não posso falar muita coisa aqui que você não vai entender. A palavra fala que as coisas espirituais só são discernidas por aqueles que são espirituais. E se eu hoje não estou conseguindo discernir as questões espirituais, é porque você tem que rever os seus conceitos. Se as coisas estão acontecendo na minha vida e na sua vida, e a gente não consegue discernir as questões espirituais, é porque talvez não estejamos sendo espirituais. A pastora Kate falou aqui sexta-feira, que ela espiritualiza tudo. Ela usou um termo assim. Quem estava aqui sexta-feira à noite? Não, né? Amém. E ela falou que sempre quando ela acorda, ela fala assim: Deus, eu sei que Tu já estás movendo. E se ela der um passo do lado de fora e ela tem certeza que o inimigo vai tentar alguma coisa, então ela clama ao Senhor. Irmãos, é enganoso o coração do homem que está pensando que as coisas só acontecem no plano terreno, pois a palavra declara que tudo aquilo aqui está, aqui do lado de fora, aqui dentro e do lado de fora está acontecendo o plano espiritual, porque quem domina é o Senhor Deus. E quando a palavra fala que Deus permitiu que o inimigo ele andasse, ele é espírito, por esta terra, depois ele foi aprisionado, mas entendemos que há uma permissão espiritual sobre esta terra, a qual eu e você vivemos. Então nada acontece se não estiver dentro do plano espiritual aqui na terra. Primeiro acontece no plano espiritual, para depois aqui o terreno acontecer. É isso que nós temos que tentar entender. Então Deus permite para que o seu propósito cumpra em nossas vidas.
E às vezes nós pensamos que eu não vou aguentar. Ei, escuta só, Paulo fala assim aos Coríntios: Deus é fiel e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além daquilo que você possa suportar. E se porventura vier a tentação, a provação, Ele perseverará a sua vida e lhe dará o escape. É isso que diz a palavra. Então por que eu temo? Porque eu temo, porque eu estou agoniado, porque eu estou falando às vezes coisas que não deveria. Nós sabemos que Nínive estava afundada em pecados, e Deus não tolera pecado, irmãos, nós sabemos disso. Nós sabemos que podemos declarar isso, porque é a palavra que fala, que muitos que estão nos poderes, não são todos, nós cremos, temos homens e mulheres de Deus que estão lá declarando a sua palavra, mas o pecado está entranhado. Sabe por que está lá? Porque está aqui do lado. A palavra de Deus fala que Deus olhou para mim e para você, olhou dos altos céus, olhou para baixo e disse que Ele encontrou muitos justos, não foi isso? Irmãos, foi isso. Irmãos, quem está aqui? Quem crê nessa palavra? Que Deus falou assim, ó, Deus olhou do céu e viu muitos justos. Foi isso? Não. O que a palavra de Deus fala? Hein, filha? O que Deus falou? Ele olhou para nós aqui para baixo e viu o quê? Não viu um justo sequer. Deus não viu um que falasse. Aí você vai e olha para Jonas. Irmãos, Deus, Ele, a sua santidade, Ele aborrece. A sua santidade aborrece o pecado, e a sua justiça castiga o pecado. Paulo vai declarar isso. Olha só, irmãos, Deus é amor, mas Deus requer arrependimento. Venha como estás. Essa igreja aqui não é uma igreja de preconceitos, irmãos? Esse termo que é usado aí, nós nem somos isso, somos? Não, a porta está aberta. Mas se não houver restauração, se não houver arrependimento, se não houver transformação na vida, seja qual for a área da pessoa, seja qual for a questão, está errado. E aqui nesta casa nós proclamamos isso, a mudança, a restauração. Aqui nessa casa nós declaramos que aqui quem manda é o Senhor Jesus, e a sua palavra é a nossa regra de fé e prática. Se não for, está errado. Se eu falar, se eu passar pano quente porque o mundo está pensando dessa forma e eu vou, não é bem assim. E muito me entristeceu essa palavra de ouvir que um homem dito pastor que hoje tem renegado os seus princípios e tem feito confusão na vida e na mente de pessoas. Irmãos, eu vou dar conta da minha vida. Eu vou dar conta, mas eu posso dizer para você, não é com ódio, não é com nervosismo, não. É com temor. E falou assim, Senhor, tem misericórdia. Porque um dia nós olhamos para esses homens e, poxa, Deus está usando esse homem. E Deus usou, irmãos. E Deus usa. Mas agora você vê que ele, é o que fala lá em Coríntios, eles são levados por fábulas, por mentiras. Tem uma expressão bíblica, uma versão bíblica que, lá em 1 Coríntios, capítulo 4, está falando sobre isso, que essas pessoas são levadas por conta de velhas. Perdão aqui, irmãos, a expressão é essa, tá? Aos mais antigos aqui. Sabe por que velhas? Quem é que a avó contava a história? Quem é que a vozinha contava a história? A vozinha, as antigas, contava a história, né, irmãos? Contava a história. Mas muitas velhas, é o termo, irmãos, às vezes contavam fábulas, questões místicas para poder envolver alguém, para poder dominar. Aí Paulo está falando que essas senhoras, com uma aparência de inocência, contavam questões místicas para poder engambelar, para poder disfarçar. Mas isso era para distorcer o propósito de Deus na vida do homem. Irmãos, mas ali Jonas está ali enraivado, Jonas está irado, sabe por quê? Porque Jonas queria que a sua justiça fosse feita, e muitas das vezes nós somos assim. Assim que saiu o resultado, eu queria que a minha justiça fosse feita. Assim que saiu o resultado, você queria que a sua justiça fosse feita. Assim que saiu o resultado, talvez você não queria que justiça nenhuma fosse feita, mas você tinha uma concepção. Assim, quando você recebeu o resultado que o médico disse, você falou que aquilo não poderia. Assim, quando você pegou o resultado da prova, você questionou o professor.
Assim, quando a mãe, o pai, o irmão, o filho chegou e falou: olha, assim eu não concordo contigo, não vou caminhar contigo. Você protestou, eu protestei, nós fizemos isso, porque o meu senso de justiça disse isso. Irmão, mas eu quero dizer para você, preste atenção, a ira do homem, ela não opera na justiça de Deus. A ira do homem não pode operar a justiça de Deus e nunca fará isso. Nunca. Nunca a sua ira, nunca o seu rancor será a justiça de Deus. Não. Porque caso contrário, você julgaria você mesmo. Está lá no dia do juízo final, irmãos. Pastor Luiz Paulo, por gentileza, sua vez. Pastor Luiz Paulo chega. Bem tranquilo. Atrás da fila estarei eu, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Aí depois de mim, quem sabe, né? Talvez pela idade, a nossa digníssima, hoje, não, Raquel? Está ali atrás, ali, vai ser julgada também. Aí talvez atrás terá sua irmãzinha ao lado dela. Todos seremos julgados. Em qual posição? Não sei. Todos seremos julgados. Porque se eu falasse assim, opa, agora eu vou julgar a minha vida, está tudo certo comigo. A palavra de Deus fala que naqueles últimos dias, e aqui se permanecerão diante do Senhor, irão falar assim: poxa Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, todos me dirão Senhor, Senhor, mas a palavra fala assim, nem todos esses entrarão no reino de Deus. E aí você olha para aquilo que há o desejo, era correto, irmãos, era correto, talvez, irmãos, aquilo que Jonas queria, talvez a sua concepção, irmão, preste atenção, existem talvez batalhas onde que você queira, ou você estará, talvez entendendo ou buscando algo, para que Deus ele possa se revelar, para que você possa entender, talvez essas batalhas que eu e você, essas provações que você e eu vamos travar, na sua vida, esse propósito muitas das vezes não é para você. Talvez aquilo que esteja acontecendo não seja para a gente. Talvez aquilo que esteja acontecendo na sua casa não seja para você. Mas com certeza é para revelar o Deus a quem você serve. Aquele a quem você tem servido. Aquele a quem você tem entregado o seu coração. Talvez essas sejam as batalhas. Então a palavra é: desperta tu que dormes. Porque o propósito de Deus, como nós falamos aqui, é para nos despertar dessa inércia, do sono espiritual que muitas das vezes estamos desacreditados. A aprovação de Deus tem o propósito de nos corrigir em relação à vontade de Deus. Deus então manda aquele homem, então disseram a cada um seu companheiro: vinde, vamos lançar sorte, e declaramos agora que sobreveio este mal. Aquela ira toda que estava acontecendo era por conta de quem, irmãos? De Jonas. Da onde tu vens? E eles começam a falar: quem é o Deus que você serve? Pedro ele fala assim: quando as questões da vida, olha só, irmãos, quando as questões e as pessoas da vida vierem lhe perguntar qual é a razão da vossa fé, o que você vai dizer? Quando a dificuldade bater a tua porta, quando o desemprego vier, quando a falta da saúde vier e bater a tua porta, quando as pessoas apontarem o dedo para a tua vida, o que você vai dizer? Qual é a razão da vossa fé? Quando a sua fé for questionada, seja em qual for a área, o que você vai dizer? O que você tem condições de chegar e falar assim: eu tenho um Deus vivo e poderoso, eu sei em quem tenho crido, e também sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu estou pensando. Você tem a ousadia, seja qual for a área. Então, irmãos, olha só, o propósito de Deus tem a nos corrigir para revelar a vontade de Deus. E o salmista ele falou que às vezes há caminhos que o homem parece ser bom, porque são escolhas, mas diz que o seu fim conduz à morte. Quantas vezes nós fazemos um autoexame? Quem de nós aqui tem feito um autoexame em relação a fazer a vontade de Deus, em cumprir a vontade de Deus? Seja sincero com você mesmo agora aí. Quantas vezes você tem feito um autoexame sobre a sua vida, em fazer a vontade de Deus? Se Deus, irmãos, Deus tem a sua vontade. A vontade dele é que todo homem seja salvo. Aí ele tem o ID, é uma ordem.
de pregar o evangelho a toda criatura em todo tempo, a permanecer firme e constante. Ele tem as suas ordens diretrizes, e aí você vive nesse mundo, mas às vezes você tem um chamado específico, ou você tem que buscar um chamado específico, fora esse que é primordial para todos nós, e cumprimento da palavra de Deus, e aí você foge da vontade de Deus. Nós fugimos da vontade de Deus quando nós estamos entre amigos que não são amigos de Deus. A palavra fala que o quê? A amizade com o mundo é o quê, irmãos? É inimizade com Deus. Qual é a amizade dos seus amigos? Talvez você tenha amigo de infância, não há mal nisso, mas se a amizade, se a ligação dele for com esse mundo, cuidado. Você não pode renegar nunca isso. Você não pode descartar o seu amigo de infância, nunca, ninguém está falando disso aqui. Pelo contrário, você tem que ir lá e estender a mão e falar com ele. Mas renegar a Deus? Tem uma história de um pastor que eu conheço há muito tempo. Um senhorzinho, ele tem aí mais de 90 anos, talvez quase 100. Na década de 40, 30 ou 40, irmãos, ele é bem aí, possivelmente já com seus 90 anos, possivelmente é isso. E ele falou que ele era, a sua família era, né, irmãos, da religião que faz o batuque, todos nós sabemos, né? E a expressão é que, o ocultismo, tá? Ele era dessa família, e um certo dia ele trabalhando no centro da cidade, ele falou que encontra um Novo Testamento solto, e ele pega aquilo, bota debaixo do braço e leva para casa. Quando ele chega em casa, os pais que eram, né, olham para aquilo e falam assim: o que é isso daqui? Ele teve uma transformação ao pegar, porque Deus tinha um projeto, Deus tinha um propósito na vida daquele homem grandioso, um homem de Deus. Deus sempre usou aquele homem. Eu conheci esse homem, um senhorzinho hoje, que Deus ainda faz maravilhas sobre a vida dele, e ele conheceu a Cristo apenas ao tocar naquele Novo Testamento, e ele abre e começa a ler, o Espírito Santo vem sobre a vida dele, ele reconhece a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ele deixa em casa, os seus pais perguntam quem foi que colocou aquilo dali, ele fala: aqui dentro não tem Bíblia, né? Aquele termo, alguns usavam, aqui dentro não pode ter Bíblia, alguém em casa aqui, se tiver Bíblia, ele tem que sair. Então ele fala que toma uma das decisões mais difíceis e mais fáceis na sua vida. Ele falou assim: mãe, pai, eu amo muito vocês, mas eu não posso negar esse Senhor que eu conheci. Aquele homem, ele sai de casa, ele larga os seus pais, mora na mesma rua, ele passa dia após dia de frente à sua casa, ele olha para o seu pai, até um certo dia, que o pai sai de casa e para de frente à casa onde ele estava e chama: filho, não sei, alguma coisa aconteceu comigo, mas eu quero que você volte para dentro da nossa casa, algo está precisando, algo está acontecendo lá, nós que necessitamos de você dentro da nossa casa. Aquela família se converte ao Senhor, mas não porque somente veio a palavra de Deus, sim, porque veio, mas porque aquele homem decidiu tomar uma decisão em não negar o seu Senhor. Não negar o seu Senhor, seja qual for a questão. Você pode ter, irmãos, companheirismo, uma amizade, mas aqui está dizendo: há caminhos. Jonas só percebeu que fugir da vontade de Deus era uma mentira, e acreditar naquela mentira iria fazer com que ele perdesse a misericórdia de Deus para a vida dele e para a vida do seu próximo, porque é isso que acontece quando nós acreditamos que nós estamos numa mentira. A misericórdia pode até ser rejeitada, mas é tolice. Rejeitar a misericórdia de Deus é tolice, mas eu estou dizendo para você, porque acreditar numa mentira é abandonar a misericórdia de Deus. E quando nós rejeitamos a vontade de Deus, nós rejeitamos a sua misericórdia. Ou não é? A palavra de Deus fala que a vontade de Deus, irmãos, é o quê? O que é que a vontade de Deus é o quê? É o quê, irmão? Não. Quem conhece a vontade de Deus aqui, diga amém. Você conhece mesmo a vontade de Deus? Amém? Então ela é o que, irmãos? Ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Irmão, se ela é tudo isso, por que eu vou escolher a minha? Por que eu vou escolher a minha? Do meu pai, da minha mãe? Não estou falando para você ser rebelde, nunca isso, contra a palavra, mas contra esta palavra aqui não. Sobre esta palavra não. Quando aquele homem rejeita a vontade de Deus, ele rejeita a misericórdia para ele e para o próximo. O exemplo está aqui no verso 9, quando Jonas diz palavras que demonstram a sua insensatez, de um homem que se declara adorador de um soberano,
de um Deus todo vivo e poderoso, mas foge da sua palavra. Olha só, irmãos, aqueles homens questionam: quem é você? Aqueles homens, irmãos, muitos vão perguntar lá dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, não é verdade? Dentro desse navio: Jonas, quem é você? Irmão, você pode imaginar Jonas gaguejando? Você pode imaginar Jonas se vendo numa enrascada, falando assim: não, eu sirvo aí o Deus vivo, todo poderoso, mas você está aqui se escondendo, porque eles sabiam quem era aquele Deus a qual Jonas estava declarando. Há um temor, diz aqui a história, que há um temor na vida daqueles homens, e ele fala assim: agora virá o que, irmãos? A justiça sobre as nossas vidas. E então eles resolvem falar assim: não, tem alguma coisa errada, porque se você está se escondendo aqui, Jonas, olha só, irmãos, Jonas, se você está se escondendo aqui, é porque tem alguma coisa errada. Irmãos, não se esconda, não se esconda, não fuja da presença de Deus, não fuja da vontade de Deus, não fuja da vontade de Deus, não se esconda. O propósito dele é para trazer e nos corrigir a sua vontade. Aqueles homens questionam a Jonas por conta da sua atitude de fugir, de se esconder mesmo. Olha só: poxa, Jonas, você não é isso? Não, não é possível. Nós não queremos que o mal sobrevenha sobre as nossas vidas. Jogam Jonas ao grande mar. Preste atenção, tudo isso que aconteceu com Jonas acontece comigo e contigo. 1 Coríntios então vai dizer sobre aquelas questões: e tudo isso aconteceu, foi permitido por Deus para que Jonas percebesse a seriedade, para que eu e você percebamos a seriedade da situação e que corrigisse o seu caminho. Tudo aquilo aconteceu para que Deus endireitasse o caminho novamente de Jonas. O terceiro ponto diz que a aprovação de Deus tem um propósito de nos proteger das adversidades. Oh, aleluia! Você pode dizer amém? Diz então assim comigo: a aprovação tem o propósito de nos proteger das adversidades. Que adversidades são essas? Diz então a história que Jonas, ele cai no mar, e que Deus manda o que, irmãos? Uma baleia, não é isso? Baleia, um grande peixe. A expressão diz aqui: um grande peixe. E o que acontece com Jonas? Ele vai para o ventre do peixe, e lá ele então fala com Deus. Ele clama. Sabe por que ele clamou por Deus, irmãos? Primeiro, ele caiu dentro do mar, certo? Aí ele está dentro do ventre de um grande peixe, de um grande animal. Diz os estudiosos que as enzimas... Cadê o pessoal que fez química aqui? Cadê o pessoal, os estudiosos? Hilary, Raquel, Lucas, o pessoal já está na faculdade? Cadê? Algum biólogo aqui? Não, irmãos? Mas diz as enzimas aí, né, dentro de nós, aqui dentro, né, quando a gente come, transforma tudo. Imagina no grande peixe, não é isso? Não é verdade? As enzimas, não é isso que acontece? Aí diz os estudiosos que possivelmente Jonas ficou careca por conta disso, por conta das enzimas, porque ele ficou dentro do peixe. Ele pegou alguns problemas na pele, ele está agoniado. Deus joga ele e fala assim: poxa, Senhor, olha aqui onde é que eu estou. Irmãos, ele não morreu não. Irmãos, olha só, ele é jogado dentro do mar. E que olha o interessante, Jonas não morreu no mar porque Deus enviou um peixe. Sabe por quê? Ele foi engolido por um peixe, mas ele não morreu. Ele pegou uma carona, irmãos. Mesmo às vezes que você seja jogado dentro do mar, Deus vai dar uma carona dentro do ventre do peixe, irmão, para você. Pode ser talvez até engraçado, Gabi, mas Deus sempre vai fazer isso na nossa vida. Por mais irrisório talvez seja a questão, Deus sempre enviará alguém, mesmo que seja inóspito. Qual era o melhor lugar, irmãos, dentro ou fora da arca? Qual era o melhor lugar, dentro ou fora da arca? Quando veio o dilúvio, dentro. Mas dentro tinha o quê, irmão? Estava cheio de animal, não vou conseguir dormir, Senhor. Está um mau cheiro, Senhor, não vou conseguir respirar. Não é, irmão, tudo a gente reclama. E do lado de fora as pessoas estão ali, nós estamos morrendo. E está ali a família. Não, será que vai acontecer? Não, irmãos, melhor estar dentro da arca, porque lá é provisão, lá é conforto, lá é refúgio. Irmãos, nunca será fácil. A palavra fala que o caminho que é estreito é a porta. Irmãos, é assim que será. O caminho e a porta é estreita para poder chegar à salvação, e que conduz à perdição é largo, é espaçoso. Fala assim: vinde como estás e fique como estás. É ou não é?
Aí você fala, misericórdia, Senhor, misericórdia. Pense como estava aquele mar. O mar, irmãos, era certo que mataria, mas manda um peixe no ventre do peixe, e ele estava protegido de ficar à deriva. Dentro do peixe, ele estava protegido de morrer afogado. Dentro do peixe, dentro daquela circunstância, irmãos, dentro desse país, dentro desse cenário, Deus vai salvar os seus, Deus vai salvar a sua igreja. Dentro desse cenário, Deus vai salvar a tua casa, Deus vai te abençoar, Deus vai colocar ainda caminhos retos para você e aplanados, que diz a palavra, para você caminhar. Ainda que eu andasse pelo vale, o que, irmãos? Da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Amém, irmão? A tua vara e o teu cajado serão o quê? Consolo para a minha vida. Aí o salmista fala no 91, aquele que habita o quê? No esconderijo do Altíssimo. Ah, irmãos, quando chega, e debaixo das suas asas estarás seguro. Aleluia! Aleluia! Debaixo de suas asas estarás seguro, aleluia, porque Deus então, irmãos, ali queria revelar, irmãos, a sua identidade. As pessoas às vezes acham, Senhor, por que está acontecendo? É porque Deus quer revelar aonde é que você foi formado, de onde é que Deus te tirou, o que Deus fez contigo. Você se lembra, irmãos, conta isso aqui. Eu dou graças a Deus porque eu nasci num lar evangélico. Eu dou graças a Deus aqui porque eu ouvi um testemunho da Lana um tempo atrás, falando sobre a sua salvação, vamos dizer assim, a sua conversão, porque ela foi nascida dentro de um lar evangélico. E eu dou graças a Deus. Algumas pessoas batem no peito e falam, não, eu vim do mundo, eu sofri isso, eu sofri aquilo. Amém, porque Deus te resgatou, mas louvado seja também que Deus me preservou, irmãos. Amém ou não amém? Não posso dizer que Deus me preservou? Amém, eu dou graças a Deus. Mas um dia eu tive que tomar a decisão de conhecer a Deus. E, irmãos, e dentro de algumas adversidades eu escolhi ser de Deus. Mesmo diante de algumas circunstâncias, eu tomei uma postura e lembro do que Deus fez na minha vida. Irmão, Deus me salvou da morte 2 vezes. Eu vi por 2 vezes a mão de Deus. Uma vez eu sabia que era um anjo de Deus, eu não vi, mas sabia que fui puxado por um anjo. E aqui na Taquara, eu tinha uns 7 anos de idade, ia ser atropelado ali em frente à antiga Nobreza. Era moleque, aqui ainda não tinha esse trânsito todo. Eu ia atravessar e não vi o carro, irmãos. Eu só sentia assim, sendo puxado para trás. Quando eu olhei, não tinha ninguém, irmãos, atrás de mim. Eu sabia que era o anjo do Senhor, que acampa ao meu redor. E foi justamente nessa semana que minha mãe tinha dito assim, olha, ora para Deus, pede para você ter uma experiência com... a mãe falou, irmãos, estou dentro. Foi a semana que eu resolvi me batizar. Foi ali, Senhor, eu quero ter uma experiência contigo. Irmão, cuidado com o que você está pedindo, né? Mas amém, aquilo ali marcou a minha vida, irmão, porque eu sabia que onde eu estivesse, Deus estaria comigo. Eu sabia que Deus tinha um propósito na minha vida, e não seria de estar dentro do ventre, não seria estar no mar, que iria me afastar do amor de Cristo. Não é a tempestade, não é as dores, não é a morte, não é o porvir, que vai me separar do amor de Cristo, mas sobre todas essas coisas, o que, irmãos? Que nos faz mais do que vencedores em Cristo Jesus. Assim como foi na arca, aquele lugar apertado, foi melhor porque aquelas pessoas aceitaram a palavra de Deus, aceitaram o chamado de Deus. A disciplina, irmãos, sempre será para poder endireitar. A disciplina corretiva é sempre para endireitar os nossos caminhos. E Deus, Ele chama a existência aquilo que eu e você não conhecemos. É a existência, justamente, às vezes a gente fala só de bênçãos, mas aqui Deus está falando neste momento. Eu quero mostrar a realidade para você. Deus desnudece. E talvez seja essa o meu pedido, a oração que eu devo fazer para a minha vida, para a sua vida. Senhor, tira o véu que está sobre meus olhos, para que eu possa entender os seus desígnios sobre a minha vida. Senhor, tira aquilo que eu não consigo enxergar dentro das adversidades, daquilo que tu pode fazer, porque muitas das vezes dentro do mar, dentro do ventre, eu não consigo enxergar a solução. E foi lá justamente naquele momento, quando Jonas, ele clama a Deus, que ele falou assim, olha, eu vou te ouvir, mas eu quero que você cumpra a minha vontade. É no meio do propósito que Deus vai te livrar das adversidades. A palavra final sempre será de Deus, a última palavra sempre será dele, e é lá que Deus vai te mostrar da onde ele te tirou, e para revelar quem você foi,
e quem você é hoje e como você foi forjado. E para finalizar, a aprovação de Deus tem o propósito de nos fazer buscar a presença de Deus. Muitas das vezes nós rejeitamos todas essas questões. Rejeitamos a palavra de Deus, rejeitamos e fugimos da palavra, da ordem, da vontade de Deus. Mas a palavra de Deus para mim e para você, que a aprovação tem um propósito de nos fazer buscar a presença de Deus. Talvez seja um momento que você esteja passando necessidade de buscar a Deus. Por isso que eu iniciei falando que aquilo que está acontecendo na nossa cidade, no nosso país, é por conta da cidade, dos homens que a governam? Não. É porque a igreja do Senhor não tem se posicionado ainda mais forte. É momento, irmãos, de dobrarmos o nosso joelho e clamarmos, esquecermos dos mimimis, esquecemos que, irmãos, o povo de Deus, a palavra fala que o quê? A casa dividida, ela não subsiste. E às vezes eu vi, há 2 semanas atrás, de uma pessoa que dentro da igreja dela, aqui no nosso bairro, a igreja estava dividida politicamente, e não só politicamente, as pessoas iam para a igreja e não olhavam o rosto da outra por conta de política. Aí você fala assim, isso é possível? Você acredita nisso? Não, eu não acredito. Irmãos, eu não acredito naqueles que realmente são filhos de Deus, porque aqueles que são filhos de Deus são guiados pela sua palavra. Mas aqueles que porventura se desviarem dos seus maus se desviarem do seu caminho, aqueles que deixam de ouvir a palavra de Deus e não entendem que o sofrimento é para aproximarmos de Deus, porque está sofrendo e acha que quem está certo é ele, e começa a clamar para o Deus dele. Não, irmãos, a casa dividida não vai subsistir, a cidade dividida não vai desistir, a igreja dividida não vai subsistir. Eu não tenho que ir, não tenho como e não posso pensar como você, mas nós temos que andar juntos e é pela palavra. O sofrimento vai e vai nos aproximar de Deus. O verdadeiro adorador adora em todo o tempo, é o que diz a palavra. Nós temos que ser como Jó, nós temos que ser como Paulo e Silas, nós temos que ser como Jonas. Naquele momento onde clamamos independente, nós clamamos a Deus. E diz a palavra de Deus que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Se o meu povo, quem é povo de Deus aqui? Quem é povo de Deus, que se chama pelo teu nome, quando você clama a Ele, se humilhar, então, irmãos, é necessário começar a humilhar e orar e buscar a face de Deus. É aí que Deus vai te ouvir, é aí que Deus vai ouvir o clamor dessa igreja, irmão. Então vamos dobrar os nossos joelhos. Deus preparou vários momentos para mostrar a Jonas que ele deveria depender dele, e é justamente o que Deus tem feito nas nossas vidas hoje. Deus tem mostrado a vida que está ao nosso redor, as questões que estão ao nosso redor, para que eu e você possamos depender única e exclusivamente dele, e fazer a sua vontade, e fazer o seu propósito, cumprir o seu propósito. Irmãos, hoje, nesta manhã, que você ouve essa palavra, resolva, irmãos, cumprir o propósito de Deus, cumprir a sua vontade. Coloque no seu coração, assim como Daniel propôs no seu coração, proponha no seu coração, não se contaminar, mas permanecer firme, constante, sempre o quê? Abundante na palavra de Deus. Coloque sempre o altar diante do Senhor e fala: Senhor, eis-me aqui, porque Ele quer ensinar, independente daquilo que esteja acontecendo. Ele quer mostrar que na adversidade Ele também está te ensinando. Ele quer te ensinar que mesmo decorrente às provações, Ele pode gerar a bênção, Ele pode gerar a solução. Você crê na palavra de Deus? Você crê na palavra de Deus? Então lembre, irmãos, que a aprovação tem um propósito de despertar-nos, que a aprovação tem o propósito de nos voltar a dependermos de Deus, que a aprovação tem o propósito, de nos corrigir em relação à sua vontade, que a aprovação tem um propósito de nos aproximarmos de Deus. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nessa manhã. Eu gostaria que você orasse a Deus nesse momento. Eu gostaria que você olhasse para você, que você olhasse para a sua casa, para a sua família,
Eu gostaria que você olhasse para a vida, para tudo aquilo que está acontecendo. Eu gostaria que você orasse e falasse com Deus nesse momento. Abra seu coração agora nesse momento. Fale com Deus nesse momento. Mostre para Deus tudo o que está acontecendo, seja na sua vida, seja com pessoas, seja nas questões do país. Ore a Deus agora nesse momento, clame a Ele, fale com Ele agora. Oh Deus, Senhor, eis aqui o teu povo nesta manhã, ó Pai, a qual, ó Deus, ouve a sua palavra. Senhor, olha o teu povo que neste momento seu coração se compadece. Oh Deus, olha, ó Deus, para este povo que clama neste momento, que reconhece a autoridade da tua palavra. Senhor, olha para este povo que nessa manhã se compadece, ó Deus, dos seus atos. Olha, Senhor, para esse povo que reconhece os seus atos. E Deus, ó Deus, ele clama porque não vê a solução somente em Ti. Ele, ó Deus, que coloca, ó Deus, ao seu dispor e fala: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu quero cumprir o teu propósito na minha vida, eu quero cumprir a tua vontade na minha vida. Senhor, então desperta-me deste sono. Senhor, desperta, meu Deus, para coisas que estão acontecendo, pois eu quero cumprir aquilo que tu tens na minha vida. Senhor, me desperta dessa inércia espiritual. Senhor, faça isso na minha vida, Senhor, faça na vida dos meus irmãos. Senhor, desperta, Deus, para que possamos entender a sua vontade, e para, Deus, que dela nós não venhamos a desviar. Senhor, Deus, entenda, ó Pai, e coloca, ó Deus, esse entendimento nos nossos corações, ó Deus, para que possamos, ó Pai, em meio à adversidade, olhar para Ti, e reconhecermos, ó Pai, que somente do alto virá o nosso socorro. Aleluia. Senhor, que possamos entender esta palavra nessa manhã. Ó Deus, que esta provação que talvez venha sobre a minha vida, e que talvez esteja acontecendo, ó Pai, sobre este país, seja, ó Pai, talvez necessário para que eu e meu irmão, para que a Tua igreja, ó Deus, se aproxime muito mais de Ti, busque muito mais a Tua presença. Em Teu nome, ó Pai, eu clamo nessa manhã, ó Deus, para que possamos estar de acordo com a Tua palavra, alinhados com a Tua palavra, e que assim, ó Deus, possamos fazer os desígnios da Tua vontade. Fala, ó Pai, a cada coração, e que Teu Espírito Santo alcance todas as vidas, e assim, ó Deus, possamos cumprir a Tua palavra. Aleluia. Fique de pé, estamos encerrando. Através dessa canção, faça mais uma vez uma oração a Deus. Peça a Deus: Senhor, me dê força para suportar a caminhada que é difícil. Hoje é dia de restauração, hoje é dia de reconciliação, hoje é dia de salvação. Oh Deus, oh Deus, estamos aqui. Me despedi dos meus pais. Abandone, é o que diz a canção, é o que diz a palavra. Abandone aquilo que te afasta de Deus, abandone as crenças, abandone a sua vontade, abandone a sua própria justiça, o seu próprio julgamento. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas Ele fará. Oh Deus, faça isso, Deus, sobre as nossas vidas. Tem uma palavra, a qual estamos cantando dessa forma, uma palavra viva, que seja verdadeira sobre a tua vida. Oh Deus, afundei meus barcos no mar. para onde iremos nós? Eu gostaria de fazer uma oração nessa manhã, bem rápido. Vem, Carlinha, vem cá.
gostaria de fazer uma oração. Vamos orar pela Carla por uma questão de saúde. Vem cá, filho. Mas eu gostaria de abrir aqui uma oportunidade. Deus falou no meu coração. Gostaria de abrir uma oportunidade para aqueles que estão sentindo o coração afligido e talvez sem condições de tomar uma postura de tudo isso que você ouviu. Hoje é momento o quê? De salvação, de reconciliação, chamado para salvação, de bênção. Nós vamos orar para a vida da Carla, uma questão de saúde, mas vamos entregar a tua vida também mais uma vez, seja qual for a questão. Você que está aí e que você tem ciência do que Deus tem feito e pode fazer, e para aqueles que ainda estão fragilizados, estenda suas mãos. Mas se você ainda quer, irmãos, não retenha o chamado de Deus. Se você quiser, vem à frente, estenda suas mãos. Deus, eis aqui, ó Pai, a vida da tua filha nessa manhã. Nós entregamos, ó Pai, a vida da Carla e queremos declarar que toda dor, toda inflamação, tudo aquilo que não provém de ti, Senhor, toda questão que porventura o seu corpo produziu e não era para produzir, nós declaramos que o corpo dela é templo do Espírito Santo e declaramos a saúde, declaramos a bênção, a cura, pois cremos que tu és o médico dos médicos, e é no nome de Jesus que nós declaramos a bênção para a tua vida e declaramos: ser tu curada em um nome de Jesus. Deus, nós declaramos sobre a vida do teu filho nessa manhã. Nós não conhecemos o seu coração e as questões, ó Pai, que o envolvem nessa manhã, mas nós queremos declarar, queremos liberar uma palavra de cura, de transformação, de renovação, uma palavra de libertação, ó Deus, seja qual for as questões sobre a sua mente, Senhor, sobre a vida do teu filho, ó Pai, traga paz à sua mente, traga paz ao seu coração, pois nós entregamos a ti, Deus, a vida dele mais uma vez, e declaramos que o Deus de paz trará a solução para a vida do teu filho. Em o nome de Jesus te abençoamos. Deus, queremos entregar a vida do Marcos nessa manhã mais uma vez. Queremos entregar, ó Pai, a vida do teu filho. Deus, ouviu a tua palavra. Assim, ó Deus, como tu disseste que a tua palavra é como semente e que ela germinará, ela vai brotar, ela vai dar 100, 30, 60, 100 por um sobre aquele solo, ó Pai, que, ó Deus, achar frutífero, ó Deus, e que seja sobre a vida dele nesta manhã, um solo frutífero sobre a vida dele, e que essa palavra, ó Deus, venha trazer restauração, esta palavra nesta manhã venha trazer transformação necessária, ó Deus, a solução, endireita, ó Pai, os seus passos, endireita, ó Pai, a sua vida. Receba, Pai, o teu filho. Mais uma vez eu te clamo, e nós repreendemos toda a fúria do inimigo, tudo aquilo que porventura o inimigo intentou, colocou como barreira, seja destronado agora, em um nome de Jesus. Declaramos, ó Pai, sobre a vida dele, a tua palavra, a palavra que restaura, a palavra que tem poder para perdoar pecados, Senhor. Receba, ó Pai, mais uma vez a vida do teu filho, ó Pai, pois ele clama a ti. Entregamos a ele e a sua vida em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém. Que o Senhor possa te abençoar grandemente, irmãos. Você não vai a lugar nenhum, se não for sobre a direção de Deus. Amém. Nós estaremos. Tem recado, filho? Queridas, bom dia. Qual de vocês não estão participando da Amiga Doce? Todas estão participando? Quem não estiver participando, a bispa deixou a pastinha comigo e tem papeizinhos aqui para sortear. Aí eu gostaria que vocês viessem até aqui, eu vou estar passando para vocês, tá bom? Amém, irmãos? 19 horas estaremos aqui com o nosso culto, os nossos discipulados às 18 horas. Venha
traga alguém, participe, fique firme. Amém, igreja? Deus te abençoe. Vai em paz em nome de Jesus.